Olá, estamos começando mais um programa Conversa de Domingo. Filho de fazendeiros, ele descobriu a sua verdadeira vocação na medicina. A profissão é um sacerdócio e muitas vezes ele esquece de si mesmo para ajudar os outros. Com a sua inquietação e curiosidade, esse paulista de Guararapes acabou fazendo história em Mato Grosso do Sul com a criação da primeira clínica médica voltada para a reprodução humana. Foi responsável pelo primeiro bebê de proveta no estado e pelo nascimento de trigêmeos pelo método da inseminação. O programa Conversa de Domingo recebe hoje aqui no estúdio o ginecologista Dr. José Eduardo dos Santos. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Carlos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, viu? E ser convidado para esse programa de grande audiência aqui no estado, tudo e fora dele. Muito obrigado. Obrigado, doutor José. Vamos começar falando um pouquinho da vida, então. O senhor veio lá de Guararapes, escolheu o Mato Grosso do Sul, deixou a fazenda para se dedicar à medicina. É verdade, Carlos. Eu me formei em 81 na cidade do Rio de Janeiro e me especializei em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, e até 84. Aí, em 85, eu cheguei aqui, dia 15 de janeiro. Meus pais são de... Por parte, meu pai é de Itupeva, estado de São Paulo. Minha mãe de Passos, em Minas Gerais. E se encontraram em Araçatuba, casaram lá. Mineiro com paulista que deu certo. Mineiro com paulista que deu certo. Foram para Guararapes, uma cidadezinha próxima de Araçatuba pequena. Meu pai começou a vida lá. Ele também advogava, era professor de latim naquela época, depois português. E eu fui criado ali em Guararapes, aí fui estudar em São Paulo, depois do Rio de Janeiro, voltei para São Paulo e aí vim para Campo Grande. Mas, doutor José, deixa eu perguntar uma coisa. O senhor, como eu disse no início, o senhor era do campo, né? Filho de fazendeiros e tal. Como é que surgiu, como é que começou essa paixão, muito mais do que paixão, né? Esse sacerdócio aí da medicina? Carlos, é uma coisa engraçada, porque eu ia para a fazenda com meus pais, final de semana. E eu chegava lá, quando ia matar um carneiro, ou um porco, eu que gostava de mexer, de destrinchar, e minha mãe pedia sempre os empregados deixarem mexer, porque eu arrumava tudo, as peças certinhas para ela, ensacava, ela gostava de ver. E ali eu já fui vendo que eu gostava dessa área de mexer com sangue, mexer com a parte viva e depois com a anatomia, e é engraçado, e até hoje eu me lembro que isso me fascinava, né? E aí fiz a medicina e tenho... Quando é que foi o momento que o senhor falou, realmente é a medicina que eu quero? E por que o senhor escolheu, assim, essa especialidade, né? A ginecologia, obstetrícia, né? É. Eu me lembro que eu decidi medicina no terceiro colegial. Inclusive, eu fiz o terceiro colegial já pensando na área de engenharia. Ao que eu estava terminando o terceiro colegial, eu vi que não era isso que eu queria. Então, aí eu comecei a estudar por conta, a parte de biologia, tudo para recuperar o que eu não tinha visto, porque eu percebi ali que eu queria medicina. E aí eu fiz a medicina e me encantei com a medicina, e queria fazer cirurgia, como eu havia te dito, que eu gostava de mexer ali na fazenda, de secar e mexer com os animais, quando tinha algum churrasco que matava novilha, eu era o primeiro a separar, fazer tudo aquilo. Eu já era o primeiro a correr, eu não queria ver sangue de jeito nenhum. E aí terminei o internato, fiz cirurgia cardíaca na Beneficência Portuguesa, prestei o concurso e entrei para fazer então a minha especialidade em cirurgia cardíaca. E aí, quando eu comecei a cirurgia cardíaca, eu vi que não era aquilo. Aí eu peguei, prestei em seguida a gastroenterologia, para fazer o cirurgião. E aí depois me encontrei, foi na ginecologia obstetrícia mesmo, onde é que eu vi na mulher um universo grande. Eu vou te dizer por que é um universo grande. Primeiro, que a mulher é muito mais fácil de tratar do que o homem. Ela aceita muito melhor o tratamento. Segundo, que na área minha de ginecologia obstetrícia, eu percebi o seguinte, que você vê a mulher, você vê ela mãe, que você tem a parte de obstetrícia, que você tem que ver. Você tem a parte de oncologia ginecológica, que é a parte ligada ao câncer da mulher. Você tem a parte de infertilidade, que é a mulher que quer ter filhos e não consegue. Porque, se você prestar bem, a parte de ser mãe é uma coisa impressionante, né? Você gerar outro filho, outro ser humano, é uma coisa que só Deus. Transcende, né, todos os nossos conhecimentos e tudo. Então, isso me fascinava. Então, aí começou a chegar no Brasil também naquela época o ultrassom.
Então veio, a ultrassom revolucionou a obstetrícia, revolucionou a medicina de uma forma geral, todo hoje, principalmente a parte de obstetrícia, né? Existe a obstetrícia que a gente fala antes do ultrassom e depois do ultrassom. Então, quando eu rodei na Beneficência Portuguesa, que eu estava lá dentro, eu pude ver esse universo da mulher, que é a mulher, na verdade, biopsicossocialmente como o homem, mas além disso, tem a parte da reprodução humana. A parte de oncologia da mulher, que é uma parte à parte. A parte de endocrinologia, que é a mulher que fica gorda, com pelos, aquela mulher que atrasa a menstruação, que bagunça, é um outro campo, é um outro universo. Então, é a mulher, a ultrassonografia, que estava chegando naquela época, endocrinologia ginecológica, a parte de câncer na mulher, que a mulher, como gera outro filho, outro ser, desculpe, como ela gera outro ser, ela é mais predisposta a câncer, por exemplo, de mama e outros cânceres vulvares, ginecológicos, né? E além disso também a parte de infertilidade, né? Que começava a se despontar naquela época, começava o interesse da medicina pela parte de infertilidade, aquela parte do casal que quer ter filhos e não consegue. Diga-se de passagem, o primeiro bebê de proveta que nasceu no mundo foi na Inglaterra com o Mr. Steptoe e Mr. Edwards em 1978. E no Brasil, temos que render aqui essa homenagem, que você falou, rendeu homenagem aqui no estado para mim, e eu rendo aos meus mestres, que foi o professor Nakamura, no Brasil, que nasceu em 1985, a Ana Paula. Aliás, é o nome da minha mulher, Ana Paula. Então, esse universo, tudo me fascinou muito. Eu me lembro, cara, se você me permite, eu me lembro que em 84, quando eu estava fazendo ultrassom, com o Dr. Carlos Shigeoka, em São Paulo, ele comprou o aparelho, que o aparelho de ultrassom ele vinha por varredura, passava na barriga, depois que vinha a imagem. E aí, chegou um aparelho mais moderno, o Sal 10, primeiro foi o Videosom, depois veio o Sal 10, que quando passava a partir do sexto, sétimo mês, dava para ver o sexo do bebê dentro da barriga da mãe, no sétimo mês. Sexto, sétimo mês. Sétimo mês. Hoje já se vê com 3 meses, 4 meses. E ele mandou uma cartinha falando que dava para ver o sexo no sétimo mês. O senhor acreditou? Ele foi execrado quase. Ele foi chamado no Conselho Regional de Medicina porque achava que ele estava com sensacionalismo. Aliás, charlatão. Charlatão. Eu tenho essas cartas guardadas. Aí ele teve que ir para a TV, ele teve que se desculpar, falando que não era essa a intenção dele, que o aparelho realmente permitia, que ele não foi leviano. Olha, então a medicina tem uma história. E quando eu cheguei aqui em 85, chegamos junto com o ultrassom. O ultrassom também chegou nessa época aqui no estado. Chegou em 84, cheguei em 85. Eu quero falar mais sobre isso. Eu ia deixar essa pergunta para mais tarde, mas eu vou deixar para o próximo bloco, que eu quero saber, o senhor já vai pensando aí, como que essa convivência diária com as mulheres, como médico, reflete na sua vida pessoal. Mas eu vou fazer um intervalo rapidão, daqui a pouco a gente volta. Até já. O programa Conversa de Domingo está de volta hoje aqui na companhia do Dr. José Eduardo dos Santos. Doutor José, o senhor dizia no bloco anterior que o universo feminino lhe fascina e o senhor acabou optando pela obstetrícia. E eu lhe fiz uma pergunta. Como a sua convivência diária, como médico, né, com essas mulheres todas, reflete na sua vida pessoal? Reflete, Carlos, de uma forma positiva, porque é muito agradável, não é demagogia que eu falar, nem sofismo. Eu gosto muito de tratar das mulheres, porque as mulheres são mais dóceis, elas aceitam o tratamento, elas seguem o tratamento, elas têm uma sensibilidade importante. Então, eu aprendo muito com as mulheres. E realmente esse universo das mulheres me fascina e me acompanha, porque no consultório eu vejo mulheres todo dia. Aliás, entre 7 horas da manhã saio 8, 9 horas da noite. As minhas 3 funcionárias lá, minhas colaboradoras, são mulheres. Em casa eu tenho a minha esposa e 2 filhas, e até a cachorrinha é fêmea, mulher. Bom, então o senhor está um expert no sexo feminino, né? Agora, não, ele pergunta assim, por exemplo, o senhor se torna uma pessoa, por conhecer as mulheres, assim, mais até o lado íntimo delas, o senhor se tornou uma pessoa mais sensível, mais paciente? Trouxe alguma coisa nesse sentido para o senhor? Muito, muito mesmo. Eu era mais afoito, eu via as coisas de uma forma mais superficial. Eu passei entendendo as mulheres, porque lá você ouve, né? Eu acho que o segredo também, muito do ginecologista, porque o ginecologista hoje, Carlos, ele assumiu o lugar daquele médico generalista do interior, que ia numa carroça, num cavalo, ou ia a pé, ou com o carrinho dele quando teve o carro, porque muitas vezes o carro não passava, não tinha nem estrada, ele ia então no lombo, no burro, atender nas fazendas, atender nas cidades, atender nas casas.
E esse espaço hoje, ele ficou para o ginecologista. Lógico que aquele ginecologista que se predispõe a isso, né? Porque com essa correria do dia a dia, às vezes o ginecologista não tem esse tempo, infelizmente, né? E como é que o senhor consegue, por exemplo, o senhor, pelas informações que eu tenho de pessoas que são pacientes suas e pelo que a nossa produção levantou também, o senhor é um médico diferente, né? Um médico mais assim, preocupado com os pacientes, chama uma a uma, vai lá na sala, sai da porta do consultório, um atendimento bem personalizado, o senhor é bastante atencioso. O senhor falou há pouco que tem pessoas que de repente não é um defeito, mas também não conseguem, né, exercer a profissão, mas assim, querem atender todo mundo e acabam atendendo rápido e de repente não dão aquela dedicação, aquele carinho. E o senhor consegue fazer isso, né, doutor José? Como é que o senhor consegue se dedicar a cada uma das suas pacientes assim, e atender todas ao mesmo tempo e bem? Eu acho, Carlos, que o fundamental é você amar aquilo que faz, né? Então, eu sempre fico numa dúvida se você tem que fazer aquilo que gosta ou gostar daquilo que faz. Eu acho que você tem que fazer as duas coisas, principalmente amar e gostar daquilo que faz, né? Gostar daquilo que faz. E como é que você gosta daquilo que faz? Passando a gostar e a amar aquele semelhante que está ali. Se a pessoa está ali, ela está tendo um problema físico ou emocional, que precisa de uma ajuda, né? Então, só de você entrar com o pé direito no consultório, com um sorriso na face, pegar essa paciente, dar um forte abraço na hora que você encontrar, ouvi-la, porque hoje ninguém ouve mais, é uma correria. Todos nós temos problemas, eles só mudam de endereço, Carlos. Então nós temos que estar com consciência disso. Então, se você só de você ouvir a paciente, abraçá-la, confortá-la, ela vai se abrir. E nessa abertura, você vai poder identificar melhor os problemas dela, ter mais tempo para ouvi-la, ter mais tempo sobre os insucessos de tratamentos dela anteriores, saber o que deu certo no tratamento dela e o que não deu certo, ou seja, com uma psicologia ali você consegue ir mais a fundo e, consequentemente, fazer um melhor diagnóstico e, consequentemente, um melhor tratamento. Agora, o senhor falou, dando atenção, né, trabalhando, o senhor falou com amor, com o que gosta, fazendo o que gosta, né? Mas também o senhor é muito católico, né? Devoto religioso. Isso também interfere no seu trabalho quando o senhor está clinicando? Com certeza, Carlos. Eu sempre peço a Deus, primeiramente, humildade, né? Humildade para sempre saber que eu sou um enviado dele, né? Um instrumento dele para levar o conforto às outras pessoas, né? Do meu lado esquerdo tem a Nossa Senhora da Aparecida, do meu lado direito eu tenho o Sagrado Coração de Jesus, que é a paróquia leste que eu frequento, na Avenida Mato Grosso, que era com o Padre Paulo, agora o Padre Jair. Então, eu procuro sempre ficar com uma espiritualidade, porque isso é necessário para um canal que eu vou ter com a paciente. Porque, às vezes, a paciente entra e você nota que ela está tensa, que ela está cheia de problemas, que ela está... Então, dela sentir que você não está tendo pressa, que você está aberto para ela, isso já ajuda muito no tratamento, cara. Com certeza. E o senhor acaba fidelizando as suas clientes, né? Porque também existem hoje partos que o senhor faz de mães, né? Que o senhor tinha feito lá atrás, né? Exatamente. O senhor está fazendo parte dessas filhas agora. Exatamente. Isso é muito importante, né, doutor? Essa relação de confiabilidade, né? De relação, proximidade com o médico. É muito importante, Carlos. Isso é muito importante. Então, quando teve a primeira, eu falei, nossa, estou ficando velho, estou fazendo parto já de uma que eu fiz, de quem eu tirei de dentro da barriga da mãe, né? E agora já nem falo isso, que já está